Então, um pedido aqui, não precisa ser agora, antes do final da reunião, se alguém tiver interesse, vem aqui. Ana Paula, então, usuária. Alguma outra pessoa usuária tem interesse? Então, então, Ana Paula. E trabalhadora, tem alguma pessoa, conselheira, que teria interesse em participar? Vai ser no dia 28, que aliás, eu acho que é dia de reunião do conselho, inclusive, é das 8 da manhã às 17h20, lá na FCM, no Unicamp. Se não tiver aqui, ou se alguém quiser pensar, só um pedido. A gente tentar resolver isso no máximo até sexta-feira, que foi o que a Nubia pediu para a gente não... Só lembrar, Maria, que os trabalhadores estão indo nas unidades, assim... Isso, tem trabalhadores indo pelas unidades, mas eles fizeram, o pedido da organização do seminário é que vá uma representação do conselho usuário e trabalhador. Patrícia, eu sou do Sereste, para mim interessa bastante. Então, Ana Paula, Patrícia, maravilha, resolvido. Ok? Bom, então, passada essa questão e feitos esses encaminhamentos, né, que a gente agora, nos próximos dias, vai dar seguimento, a gente tem aqui na pauta, o primeiro ponto é a apresentação, discussão e votação das atas de 22/11 e 13/12 de 2023. Alguma conselheira ou conselheiro quer fazer algum questionamento em relação às atas? Alguma conselheira ou conselheira é contra a aprovação dessas atas? Alguma conselheira ou conselheira quer se abster dessa votação? Mônica, que não estava. Então, com a abstenção da Mônica, a gente então considera aprovadas as duas atas. E o ponto seguinte é um que foi apresentado, né, no grupo do WhatsApp, e que a gente fez uma enquete, que é a apresentação, discussão e votação sobre a assinatura do abaixo-assinado Vacina e Vida da Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia. Acho que algumas pessoas, né, devem ter conhecimento, quem não teve é importante ter, né, não é uma questão menor. O Conselho Federal de Medicina resolveu realizar uma enquete junto aos integrantes dessa autarquia, as pessoas que são inscritas, né, médicas, médicos, sobre a vacinação em crianças, vacinação da Covid em crianças, e levantando uma série de questões sobre qual a avaliação do médico a respeito dos atendimentos, uma série de questões. Carlinha, quer falar um pouquinho? Por favor, bom. E aí a gente vai encaminhar, porque, só para dizer, a presidência assinou o referendo depois que uma enquete, numa votação de 20, quase 30-1, decidiu que deveria, sim, assinar. Carlinha. Então, se trata de uma pesquisa que não é pesquisa, né? Não tem nenhum rigor, né? A pesquisa foi dirigida, como o Mariane falou, a médicos e médicas, mas a pergunta é: você atende crianças, você atende ou atendeu crianças nessa faixa de idade com Covid? Atendeu crianças com complicação? Até aí tudo bem, né? Você responde sim, não. O CFM fica com uma casuística, né, de quantos. Mas aí a outra pergunta é: você entende que deve ser obrigatório a vacina de Covid para crianças, tirando dos pais o direito de decidir, né? Então, você não entende, você concorda que o pai, o responsável, tem direito de não vacinar seu filho? Então, assim, inclusive isso que eu estou falando, o direito de, não sei o que, está em letra maiúscula e em negrito. A pergunta vem como uma pergunta, e essa indução, né, de direito de não vacinar, de não ser obrigatório, vem em letras diferentes. Então, por isso, né, eu como médica recebi essa pesquisa, não respondi, né, por entender que ela era absolutamente tendenciosa, mas fiquei na dúvida. Mas logo depois, várias dessas instituições, né, Médicos pela Democracia, Médicos e Médicas Populares,
várias associações, a Abrasco, o SEBS, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, o Centro de Estudos Brasileiros em Saúde, várias entidades e organizações de médicos e de profissionais de saúde, que também não são médicos, mas que entenderam que essa pesquisa não acrescentava nada, porque a gente entende que vacina é sim um direito. Agora, o Programa Nacional de Imunização no Brasil é um programa vitorioso, conhecido, e aqui foi lembrado hoje pela Ana Paula que a própria escola pede que as crianças sejam vacinadas, quer dizer, é obrigação dos pais vacinarem. Então, trata-se de um direito e de um dever. Então, perguntar ao médico e médica se a gente acha que o pai tem o direito de não vacinar, se a gente acha que o médico ou a médica tem o direito de não indicar a vacina, não serve para nada, a não ser para uma pesquisa que reforça o negacionismo, que reforça o problema que estamos tendo com as nossas quedas de coberturas de vacina. Então, eu acho que esse conselho, né, se trata em relação à vacina da Covid, mas a nossa importância, o nosso dever é defender as vacinas como um todo, em que pese que a vacina da Covid realmente foi rápido, pela urgência do que estava acontecendo, né, da pandemia, e nós também entendemos que não é que não tenha havido nenhum problema com vacina. Nós, profissionais de saúde, conhecemos sim problemas com vacinas, não só de Covid. Às vezes tem um efeito colateral, uma complicação, mas o benefício é infinitamente maior do que essas possíveis complicações. Então é nesse sentido que a gente entende que o nosso conselho deve sim engrossar com essas outras entidades, dizendo que o CFM presta um desserviço, além de usar de um subterfúgio que se torna uma coisa falsa. Isso não é pesquisa, isso é indução e negacionismo. Obrigado, Carminha. Além dessa questão, eu queria acrescentar um ponto. Foi questionado a urgência da assinatura, e aqui eu quero chamar a atenção, acho que todo mundo aqui que acompanhou o período da pandemia, não só, mas o período da pandemia, sabe os efeitos terríveis que desinformação e que mentira tiveram e ainda tem. Acho que inclusive a gente, né, a própria gestão, quantas vezes a gente conversou, tivemos redução na cobertura vacinal, e em muitos casos, por situações onde não era a falta da vacina, mas uma informação, né, mentirosa a respeito dela. Então, falar ir contra um absurdo como esse era mais do que urgente. E por isso, a presidência, junto com a Secretaria Executiva, entendeu, colocamos a enquete no Conselho e tivemos uma votação de 25, 26, 27, até perder a conta, contra 1. Então, eu pergunto se alguma pessoa quer se manifestar contra a aprovação desse abaixo-assinado que nós já assinamos ad referendo. A manifestação já está aí, tem contrato. Sou contra a obrigatoriedade da vacina. Certo, registrado, posição do conselheiro Trombetta. Mais alguma posição? Eu vou pedir um esforço nosso, só conselheiras e conselheiros, tá? Que ergam braços, que concordam com a assinatura desse abaixo-assinado que foi explicado agora pela Carminha, e vou pedir que deixe erguido para a gente fazer a contagem. 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, Por 24 a 1, aprovado ad referendo. Obrigado a todas e todos. E agora, queria pedir então a Amanda, que para o nosso próximo ponto já é, né, a questão das emendas,
Agradecer a Amanda, ela esteve com a gente na reunião, apesar de ser virtual, mas esteve com a gente, apresentando, foi um pedido que a Secretaria Executiva fez a respeito das emendas, as emendas impositivas parlamentares. Isso tem sido assunto que várias vezes é questionado e que a gente entende a importância de trazer essa informação, sabendo que essa informação que a Amanda vai trazer é um momento onde a gente vai poder compreender um pouco melhor e questões que eventualmente ficarem abertas a gente vai ter que programar novamente. Não é uma coisa que num momento só se resolve, mas que era muito importante e que a gente achou na reunião da Secretaria Executiva que foram informações que nos ajudaram a compreender algumas questões e que a gente vai ter, eu acho que várias pessoas aqui sempre lembram, a gente vai ter que avançar na nossa condição de monitoramento, né, de controle. Mas então, Amanda, a gente combinou 20 minutos inicialmente e depois que aí as pessoas ficam abertas para as pessoas se inscreverem, fazerem perguntas, questionamentos. Obrigado, Amanda. Boa noite a todos. Boa noite. Um minutinho que eu tinha encaminhado uma apresentação, mas como a gente combinou na terça-feira, eu acrescentei alguns pontos que eu iria trazer hoje. Vamos ver se vai abrir. Enquanto isso, eu vou falando um pouquinho das emendas. Eu vou mostrar aqui como que é o fluxo dentro da secretaria, quando a gente recebe uma emenda, até a gente conseguir executar, né, para mostrar todos os passos de por que não acontece na velocidade que a gente deseja. E os valores também de quanto a gente já executou. Ainda tem várias coisas encaminhadas que a gente empenhou, então ainda está usando o recurso das emendas 2023. Vamos ver. É o tempo da emenda, não. Eu vou começar fazendo alguns apontamentos que eu faria mais para frente, mas as emendas impositivas, ela foi um grande desafio para a prefeitura, né? Quando ela chegou, então, com a mesma estrutura que todas as secretarias faziam seus processos de rotina, chegaram um recurso e muitos outros processos. Então, com aquele mesmo recursos humanos, a gente teve que dar conta de toda essa demanda diferente do que estava na nossa rotina. Só na Secretaria de Saúde, elas representaram mais de 75 processos de contratação, de aquisição, que é um volume muito grande. E depois todos esses processos da Secretaria de Saúde, de todas as outras secretarias, eles foram para a Secretaria de Administração Licitar, que também gerou um volume muito grande de processos. Mas eu não tenho o dado geral da Prefeitura, mas me parece que eles conseguiram empenhar um valor expressivo de tudo que foi passado. E eu vou apresentar um ponto que é da economicidade, para vocês entenderem que não necessariamente a gente precisa utilizar 100% do recurso para executar 100% das emendas. Mas tá quase, está no finalzinho. Hoje, quando a gente recebe uma indicação, que nem agora os vereadores eles colocaram no ano passado as indicações para 2024, isso foi aprovado e a LOA, que é a lei, né, ela foi aprovada com todas as indicações dos vereadores. Então, nesse primeiro momento, cada departamento vai analisar a indicação que recebeu para verificar se é exequível ou inexequível. A lei, ela traz uma série de regulamentos. Não é tudo que o vereador pode solicitar através desse recurso. Por exemplo, ele não pode solicitar um novo projeto que vai gerar um custo para a administração no decorrer dos anos, porque é um recurso que tem que ser executado dentro do exercício. Outra coisa que a gente não consegue fazer com emenda impositiva, uma construção a um novo centro de saúde.
Porque a gente não tem tempo hábil para fazer o projeto que é feito pela Secretaria de Infraestrutura, licitar esse projeto, depois licitar a execução e finalizar até 31 de dezembro. Esse ano, como é ano de eleição, também tem algumas coisas que não podem ser feitas com esse recurso. Então, tem todo um regramento. Nesse primeiro momento... Agora abriu. Pode passar para o próximo, que é o que eu estou falando agora. Então, nesse primeiro momento, tudo que for investimento, por exemplo, para a unidade de saúde, o Departamento de Saúde está verificando se é item padronizado, se a gente precisa disso nas unidades. E aí, se for exequível, aí nós vamos montar o ofício de formalização de demanda, cada departamento vai montar o seu e encaminhar para o departamento administrativo. Então, por exemplo, o departamento de saúde, ele vai verificar todas as demandas das unidades de investimento, serviços. Tá tudo certo? Ele vai montar o ofício com a grade de distribuição de quanto que a gente tem que contratar ou adquirir e vai mandar para o departamento administrativo. O DACT, que é o Departamento de Auditoria, Controle e Tecnologia, vai cuidar de toda a parte de informática e tecnologia. Fazer esse ofício, ver a viabilidade e manda para o departamento administrativo. Do mesmo jeito, o DEPS, quando for treinamentos, capacitações. E por último, o Núcleo Técnico de Infraestrutura, que cuida da manutenção predial e da climatização. Feita essa primeira análise, o que for inexequível, nós temos o prazo, esse ano, até fevereiro, para comunicar aos vereadores, e aí eles vão alterar a indicação. É exequível, esses departamentos vão mandar o processo SEI para o departamento administrativo. Aí nós vamos começar a instrução processual, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E o Fundo Municipal, durante todo esse processo, vai fazer o controle orçamentário e financeiro. E o gabinete, né, o secretário municipal, vai acompanhar todos os passos desse processo. Aqui é para mostrar por que às vezes demora. Hoje, em 2023, um desafio muito grande que a gente teve, foi, além das emendas impositivas, foi um ano de mudança da lei de licitações. Então, nós usávamos a 866, passamos a usar a 14133. A 14133, ela trouxe outras etapas do processo. Criou-se o ofício de formalização de demanda, estudo técnico preliminar, análise de risco, entre outros. Então, a gente teve que alterar todos os nossos procedimentos e o processo ele ficou um pouquinho mais longo. Tá? Então, aqui é uma etapa de tudo que a gente precisa fazer. Não tem como a gente adquirir de outra forma. A gente tem que seguir a legislação, a gente tem que seguir os decretos municipais e demais normativas, tá bom? Isso garante a boa utilização e a correta utilização do erário público, porque ele tem vários pontos de controle no decorrer da tramitação desse processo. Aqui, em laranja, depois eu vou mostrar, porque esse ano tem uma novidade no acompanhamento das emendas impositivas. E a partir dessa etapa, em laranja, todo cidadão vai conseguir acompanhar no site da prefeitura. Então, não é de imediato, que a gente tem um longo percurso até chegar no momento da dotação orçamentária. Mas quando chegar, vai estar no portal que eu vou passar o endereço, que hoje tem detalhado já todas as emendas 2024. Pode passar. Essa daqui é a apresentação que eu passei na semana passada. Ainda não conseguiu abrir a atual, que eu trouxe todos os dados dos valores e quanto a gente empenhou em 2023. Nós não empenhamos 100%. Eu vou falar de cabeça aqui, mas lá estava detalhado. A Secretaria de Saúde, junto com as entidades, recebeu 37 milhões e alguma coisa. O total empenhado foi 34 milhões, né, que representou 92%. Nesse valor, eu não estou computando a rede Mário Gatti, tá bom? É só a secretaria e as entidades. Esses 8% se deve à economicidade
E nós tivemos alguns processos que eles não finalizaram até 31 de dezembro. E qual que foi o comprometimento da administração? Nós vamos seguir todos estes processos com recurso próprio. Então, todas as demandas elas vão ser atendidas. O que seria a economicidade? Por exemplo, aqui eu coloquei 2 exemplos. O valor inicial que a gente indicou da emenda municipal e o valor que a gente fechou a licitação. E ali na última coluna, quanto sobrou. Essa sobra pode ser, em partes, o valor diminuiu na licitação. É o esperado. Geralmente a gente tem uma redução de cerca de 30% nas licitações rotineiras da Secretaria de Saúde. Mas também tem itens que a gente não consegue adquirir, por 2 motivos. Ou eles foram desertos, não apareceu ninguém querendo vender esse item, ou ele foi fracassado, que por algum motivo, ou o valor era excessivo, ou ele não atendia a nossa especificação. Então a gente, e aí computa esse valor, que daí devolta esse orçamento para o Tesouro, para a Secretaria de Finanças. Esse aqui, pode esperar um pouquinho. Aqui, se vocês acompanharem os protocolos iniciais dos vereadores, vocês vão verificar que vai ter alguma divergência do que foi executado. Porque no decorrer do ano, houveram remanejamentos. Então, a gente teve toda uma comunicação com os vereadores sobre as nossas dificuldades. Cada vez que a gente viu um empecilho, que aquilo não poderia sair, que estava travado, foi feita essa negociação e veio essa lei, né, de 26 de setembro de 2023, viabilizando o remanejamento. Então, a Secretaria de Administração pontuou para todas as secretarias, esses processos provavelmente a gente não vai conseguir finalizar a tempo. Então, nós chamamos os vereadores para conversar e eles destinaram para outras coisas que a gente conseguiria executar. E isso vai estar publicado no RAG. E a Secretaria de Finanças também está passando um SEI para todas as secretarias. E nós temos um prazo até o final de fevereiro para prestar contas, colocar detalhadamente todos os itens que a gente adquiriu e empenhou. E isso vai ser publicado. Eu não tenho o formato ainda de como as emendas 2023 vão estar, mas a prefeitura ela vai dar transparência para todo mundo conseguir acompanhar, tá bom? Mas no RAG da Saúde as informações também vão estar lá. Aqui eu vou falar um pouquinho dos programas, como que ficou, né? E se a gente executou ou não executou. Então vai estar o programa, o vereador que deu o recurso para esse programa e o valor total, né? Cadeira de roda, né? Nós tivemos um vereador totalizando 500 mil, foi totalmente executado. Programa de órtese, prótese e meios auxiliares também foi totalmente executado em 2023. Climatização das unidades, né? Vários vereadores deram recurso, totalizando 2.400.000. Nós recebemos todos os equipamentos em 2023 e já iniciamos as instalações. Então, já tem vários centros de saúde que já estão com os equipamentos instalados. A empresa vai finalizar no primeiro semestre. Então, assim, todas as unidades básicas foram contempladas, vai ter essa instalação. A maioria das unidades são 6 equipamentos, tá bom? Então, quem ainda não viu instalado, está em processo de entrega e instalação. Essa empresa está trabalhando em todos os distritos. Então, não começamos por um distrito, não. Ela tem uma equipe por distrito e está atuando e está dentro do prazo do cronograma estabelecido, tá bom? Insumos de enfermagem, 100% executado. Programa de estomia também foi 100% executado. Exames, nós tivemos ultrassonografia, endoscopia, colonoscopia, hematologia, imunoquímica, também foi 100% executado. Por exemplo, ultrassonografia, a gente teve uma economicidade. Nós fizemos tudo que o nosso contrato permitia fazer do tipo de ultrassonografia que a gente recebeu recurso. Por que nós não fizemos uma nova licitação para fazer mais? Nós não podemos ter 2 contratos com o mesmo objeto. Então, a gente consegue editar um contrato, mas eu não consigo soltar
2 contratos para fazer ultrassonografia. Eu já tenho uma empresa contratada, eu faço com ela. Investimento em informatização. Nós conseguimos finalizar o processo e fazer todos os empenhos em 2023. Mas a entrega dos computadores será agora nesse primeiro semestre. As empresas, elas têm, se não me engano, até o final de fevereiro para fazer todas as entregas. Praticamente todas as unidades de saúde serão contempladas, então vocês também vão conseguir acompanhar, muito em breve, a chegada desses equipamentos nas unidades. Esse aqui é um investimento geral, esse é 3.945.000 indicado. Nesse caso, nós finalizamos alguns processos, temos algumas coisas aguardando a entrega dos fornecedores, que foi empenhado em 2023, e temos processos, eu acho que 2 ou 3 processos, que nós não finalizamos em 2023, mas eles já estão bem avançados em fase de análise técnica, formalização, e a administração vai finalizar todos eles. Manutenção, conservação predial e placas de identificação. Manutenção, a gente teve muita coisa acontecendo em 2023. A gente teve várias unidades reformadas, estacionamentos que a gente finalizou, alambrados. Então, vai ter essa listagem para vocês também verificarem tudo o que foi feito. Tem coisas que a gente ainda está finalizando, por exemplo, o Campo Belo é emenda impositiva. Nós vamos finalizar no começo do mês que vem. O Integração, a gente também está finalizando, foi empenhado, mas está finalizando agora. Aqui outros serviços de manutenção, que tem locação de veículos, consertos diversos. A gente recebeu 2.934.000, grande parte executado já. Medicamento, a grande maioria foi com o remanejamento que ocorreu no final do ano. Grande parte foi executado. A gente tem algumas notas de empenho que as empresas, por causa das coletivas, estão efetuando a entrega agora. Ações de combate à dengue foi executado. Saúde da Mulher é um programa. No ano passado, a gente padronizou novos medicamentos para a saúde da mulher. Então, foi 100% executado. Saúde bucal entrou tanto no nosso contrato de prótese dentária quanto insumos da saúde bucal, foi executado. Seminário e ações sobre a saúde da população negra foi executado. Telemedicina executado 100%. E serviços de infraestrutura para eventos foi executado. Nós tínhamos um evento para o dia 22 de dezembro que ele foi cancelado, então ele teve uma economicidade, mas ele foi executado. Aqui eu vou falar um pouquinho de como vai... Então, 2023 não foi... a gente teve várias dúvidas, eu acho que a gente tem várias coisas que a gente vai conseguir aprimorar, tanto de comunicação, da parte de transparência, da população estar vendo a todo momento o que está acontecendo. Isso vai melhorar em 2024. No outro slide, eu tinha colocado mais coisas que esse portal ele traz pra gente. Aqui tem internet? Tem? Coloca esse site pra mim, que daí eu já mostro, tem um gráfico que é bem... Dá tempo? Para executar, aquela coisa da cadeira de roda. No site eu consigo saber o número de cadeiras de roda, para onde foi essas cadeiras de roda, ou eu só consigo saber que foi executado 500 mil para cadeira de roda? Cadeira de rodas vão todas para o CRR, tá bom? Então, assim, no site 2023 você não consegue nada pelo site. Então, vocês vão entrar, tem até uma opção de colocar ano, só que só vai ter 2024. Pro vereador, no final do ano, a gente mandou um ofício e aí a gente detalhou para ele, né, para cada vereador, quem deu para medicamento, quantos comprimidos disso, quantos daquilo, cadeira de roda, estomia, quantas bolsas, tudo certinho. A gente mandou pro vereador. A intenção seria ele conseguir divulgar, né, como ele deu o recurso, ele divulgar.
Agora, na prestação de contas, nesse SEI que está rodando para a gente fazer, nós estamos pretendendo fazer uma coisa bem detalhada assim também, tá bom? E o que eu até falei na reunião da semana passada, eu também estive na Noroeste, uma apresentação bem semelhante. Nós estamos abertos também, na medida assim, 100% do questionamento de vocês eu respondo, o departamento administrativo responde. Tem alguma dúvida, a gente está lá conseguindo, a gente já passa as informações, mas é viável sim. E em 2024 ele vai ficar muito melhor, porque a ideia é vocês, todo mundo, né? Tanto o vereador, nós, porque assim, às vezes a Mônica lá no departamento de saúde quer saber de um processo licitatório, às vezes ela já vai entrar ali, vai esclarecer a dúvida, tá lá. Emendas.campinas. Eu vou passar o endereço aqui. Não tenho dificuldade. Já foi essa, né? Abri. Eu vou mostrar o gráfico, que ele é bem interessante. Então aqui, para começar, esse foi o valor que a prefeitura inteira recebeu de emendas impositivas. Por lei, a Secretaria de Saúde, isso significa a rede básica, especialidade, entidades que são conveniadas à Secretaria de Saúde e a rede Mário Gatti, elas têm direito a 50% desse valor. Podemos receber mais, mas não podemos receber menos. Tá? Então aqui vocês vão ver tudo que a gente recebeu. Analisado pela secretaria significa aquele prazo que a gente tem para declarar se ela é exequível ou inexequível. Toda vez que a gente falar inexequível, vai aparecer um campo. Não basta eu falar inexequível, eu tenho que justificar. Então eu vou ter que pôr um motivo porque aquilo não vai poder ser executado. Ou porque ele está contra a legislação, ele vai gerar gastos, não atende tal artigo, ou ele não é um item padronizado. Por exemplo, ano passado a gente recebeu uma emenda para fazer móveis sob medida numa unidade de saúde. Nós temos toda uma padronização para os centros de saúde. Isso é importante porque não é 100% das unidades que recebem recursos de emenda. Então a gente garante que a gente vai oferecer a mesma estrutura para todas. Tá? Então muitas coisas a gente vai colocar assim, item não padronizado. Outros casos, por exemplo, câmara de vacina para armazenamento de imunobiológico. Nós estamos fazendo um estudo que se mostrou que vai ser mais lucrativo a gente fazer a alocação com manutenção. Então, a nossa engenharia clínica está analisando se compensa comprar ou não. Tendo essa diretriz, a gente vai falar, a gente não está mais adquirindo porque a gente vai trabalhar com locação. E vai ter vários pontos, e aí vocês vão conseguir acompanhar isso pelo histórico da emenda. Amanda, aqui... a gente está com 22 minutos. Tu acha que... Não, fica só para a gente combinar um tempo aí de conclusão. Tu acha necessário uns 3 minutos mais? Tu acha que... Perfeito. Então aqui vai mostrar o recurso que cada um recebeu, a todas as secretarias. Vocês vão conseguir clicar no vereador e ver detalhado qual a indicação, o que ele quer com aquilo. Então pode ser por secretaria, por vereador, tá bom? Da Secretaria de Saúde, hoje nós ficamos, eu acho que a rede Mário Gatti recebeu cerca de 4 milhões, o restante foi a Secretaria de Saúde junto com o DGDO que cuida de convênios. Pode haver alteração nesse início de ano, porque tem essas declarações, tem algumas indicações que vão ser inexequíveis, tá bom? E é isso. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Obrigado, Amanda, pela apresentação. Então agora, os bracinhos já, vamos lá. Então, olha, o Wilson Torinho levantou rapidão lá, o Roberto na sequência. Xavier, trombeta. Calma, gente. Wilson, Roberto, trombeta, Xavier. Quem mais?
Porque a ideia é assim, as pessoas agora fazer os questionamentos e a gente poder fazer a devolutiva. Mais alguém? Então, Roberto, Wilson Torinho, Roberto, Trombeta, Xavier e Roseli. E eu também. Bom, então, 3 minutos para cada. Boa noite, Amanda. Eu sei que teve apresentação aí, são números aí complexos aí, mas teve uma parte que eu viajei na maionese, mas para mim não ficou claro. Você disse 22 de dezembro, evento foi cancelado, teve economicidade, mas foi executado. Peraí, explica isso. Explica isso. Pessoal, vamos combinar uma coisa, cada um fala na sua hora, ok? Torinho, por favor. Não, eu queria propor o seguinte, se a Amanda, até se ela quiser, isso, já tem uma cadeira, se ela quiser uma folha de papel para anotar, não, ela anota as questões e... Terminou já, Torinho? Tá bem, só para a gente fazer isso, que senão se for no 1 por 1, o tempo não funciona legal, gente, na boa. Boa noite a todos e todas, boa noite, amor. Não gosto de falar no meio. Aqui tem um diretor de cena, é nosso diretor de cena, Roberto, por favor. A questão é que fica embaixo da grade da microfonia. Não, fica no meio. Algumas coisas que eu queria, assim, antes de fazer a pergunta, fazer um comentário. Normalmente, assim, o vereador deu, como as pessoas vão falando de emenda positiva, a gente acaba falando assim, o vereador deu, o vereador determinou, o vereador isso, o vereador aquilo. A primeira coisa que eu gostaria de lembrar, o dinheiro não é do vereador. O dinheiro não é da Câmara. Quer dizer, o vereador não deu nada. Eu estou fazendo isso, eu acho que isso é muito importante, porque assim, eu pessoalmente sou contra emendas. O governo federal, estadual, ela existe, a gente tem que usar, então não tem como não perder. Mas emenda não passa de uma, como se diz... Capítulo eleitoral. É uma maneira dos vereadores conseguir cativar seus eleitores em determinado momento, etc. Correndo o risco das emendas não responder a, por exemplo, ao que o Conselho Municipal deliberou, discutiu, pediu, etc. Corre esse risco, tá certo? Quando a gente olha as emendas, por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer isso durante muito tempo, acompanhei as emendas muito de perto. A grande maioria das emendas é para compra de equipamentos, a grande maioria. Eu fico me perguntando, quando esses sem saúde estiverem todos equipados, para onde vai o dinheiro das emendas? Porque os vereadores, está na cabeça dele, da gente mesmo, a única coisa que lembra é pedir equipamento para fazer, como é que chama isso? Ventilação, pedir equipamento para aquilo. Uma hora vocês não está super equipados, e aí, o que vai ser pedido? A gente tem que pensar nisso. Nós, do Movimento Popular de Saúde, temos uma proposta da gente fazer essa discussão com os vereadores, para que eles não fiquem repetindo pedidos ad eterno, pedidos que já foram atendidos, para dizer para a população que ele pediu, fez secretaria que não deu, etc, etc, etc. Então isso é uma coisa para a gente pensar enquanto conselheiros, para a gente aproveitar ao máximo isso que a gente é contra, mas que existe, a lei está aí, para a gente fazer isso da melhor maneira possível. Tendo feito esse comentário, eu queria perguntar para a Amanda o seguinte... não está claro para mim, Amanda, assim, como é que o inexequível fica? Então o vereador fez um monte de pedidos, vocês consideraram inexequível. Esse dinheiro vai para onde? O que é que eu faço com ele? Como é que o que acontece com o inexequível? Tá certo? Essa é uma questão. A segunda questão é, de onde vem o recurso para as emendas? Ele sai do orçamento da própria saúde e volta para a saúde? Ou ele complementa o orçamento da saúde? Ele vem de outro lugar, sei lá, da onde, do gabinete, de uma reserva qualquer, e aumenta. Quer dizer, eu estou entendendo que ele sai da saúde e volta para a saúde, tá certo? E aí a gente espera que volte para aquilo que é saúde, que seja importante para a saúde, não só para aquilo que passou pela cabeça do vereador, tá certo? Então, eram esses comentários e essas perguntas que eu queria fazer. Obrigado, Roberto. Trombeta e depois Xavier. Boa noite a todos. Minha fala já foi, parte dela já foi complementada pelo Roberto. Para ver que era mais ou menos isso daí. Só que tem uma outra coisa
que já tem vereador indo em posto de saúde, no caso do meu lá, já foi lá, falando que ele ia colocar todos os ar-condicionado, iria dar o conforto. Então, essas emendas também sou contra. Acho que o dinheiro tem que vir para a saúde e dali o executivo tem que se virar com a fiscalização que já tem do Conselho. Então, a minha dúvida é o seguinte, uma vez o dinheiro, o vereador destinou, vamos falar assim, 100 mil reais lá para a UPA tal. Aí, como ele vai determinar o que a secretaria vai fazer, se é para ar-condicionado, se é para ventilador, se é para remédio, se é uma maca que não está, se é para manutenção, isso eu gostaria de saber. E a outra coisa é o seguinte, aí cabe a nós e a população, quando vir esses vereadores que aprovaram isso aí, deveria ser aprovado o seguinte, as emendas retornar para o Fundo Municipal de Saúde. As que não der tempo de fazer, retornar para o Fundo Municipal. Que não ninguém vai fazer propaganda, no fim não chega lá o dinheiro, que já está acontecendo lá no Jardim Conceição com determinado vereadores. E aí que não vou citar o nome. E eu acho que nós deveríamos batalhar, nós conselheiros enquanto conselheiro, e publicizar isso nos bairros, para que esses vereadores façam um projeto de lei para o dinheiro não retornar para o dinheiro e para o Fundo Municipal de Saúde, para gastar com remédio, com emergência, sei lá que pode vir a acontecer. Era isso aí, obrigado. Xavier, obrigado, Tambeta. Depois eu sou conselheiro do Centro de Saúde do Lisa e da UPA. Duas coisas. A moça falou que tem 500 mil para comprar cadeira de rodas. A UPA só tem 3 e uma está quebrada. O Jardim Lisa, 500 mil cadeiras de roda. É muita cadeira de roda. Outra coisa, lá no Jardim Lisa, eu e o Charles, nós estamos aqui conselheiros, nós temos 3 cadeiras de roda. 2023, uma só funcionou. Aliás, nenhuma funcionou, que não teve cadeirante. 2023 é o monitorando, né, Charles? A cadeira de roda tá quebrada. A cadeira de roda, mas não precisou. 3 cadeiras de roda, bala. E a UPA precisando de 3 cadeiras de roda e uma que não anda. Muito dinheiro para cadeira de roda, hein? Outra coisa, climatização. 2.400 para a climatização. 2.400.000. Engraçado, teve uma verba de 1.500.000 reais, não sei quantos, da Ana Perugino para comprar equipamento. Tem equipamento parado no centro de saúde que não foram instalados. Será que foi? Ah, e o centro de saúde do... É teatro, tá, pessoal? Tem um climatizador que não foi instalado, que é um ar-condicionado no centro de saúde do satélite 2. 2023 a gente lutou o tempo todo, que não teve equipe para... E o pessoal do centro de saúde do satélite 2 não conseguiu instalar um equipamento que estava parado durante 2023. Até o pessoal foi na Noroeste. Muito obrigado que vocês foram lá. Gostei. Não, a primeira vez, a segunda também. E aí tinha equipamento que não foi instalado. Gente, é um absurdo. É um escândalo um negócio desse. E aí como é que fica? Como é que fica, gente? Como é que fica? Os conselheiros, a UPA está aqui. Eu perguntei para o senhor Bernardo mês passado. Veio alguma emenda impositiva para a UPA? Nenhuma, Xavier. Sacanagem. Ninguém pensou na UPA. Nenhum dos 4 vereadores pensou na UPA, gente. Nenhum dos 33. Coitado da UPA, hein? Tem um lá que não sai de lá. Gente, que absurdo. E o conselheiro da UPA, todos estão aqui. Tem um que não sai de lá e fica falando borracha lá. Mas a gente vai fazer a diferença no Campo Grande esse ano, né? 2024 é ano eleitoral. A gente vai fazer diferença com o nosso eleitorado. Ok? Obrigado, Amanda, Mônica e todo mundo. Obrigado, Xavier. Agora, Roseli. O Roberto colocou bem que eu queria também saber o que faz com as não exequíveis. Onde ela vai, o que acontece, se ela some, volta para o vereador, não volta. Você já fez essa pergunta também. A outra coisa que eu queria saber é que eu até havia perguntado outro dia para a Amanda. Primeiro, gente, que essas emendas elas são horrorosas, né? Porque faz com que os assessores parlamentares de vários vereadores vá até as unidades e fala assim para as pessoas sentadas na recepção: mas o vereador X mandou o dinheiro, cadê? Como que o gestor não está usando? Eles usam essas emendas, inclusive, para ameaçar trabalhador e gestor. Isso é vergonhoso. Então, já começa por aí, né? Tem vereador que vai lá e faz isso. Lá também faz. No meu trabalho também fazem geralmente uma vez por mês. Bom, a conversa é essa. A outra coisa é,
Esses ar-condicionado, depois, essas verbas, elas contemplam as manutenções posteriores? Tá, e também sobre as manutenções de equipamentos odontológicos, é a mesma coisa, vocês compraram o serviço, aí depois essas manutenções continuam sendo feitas pela essa mesma empresa, como que funciona? Porque, assim, a gente tem muita dificuldade em manutenção de equipamento odontológico na rede básica, muito. Às vezes a gente fica esperando por dias, e a gente sabe que então essa é a minha dúvida, é só. A lei mandou, a gente cumpre. Não, primeiro concordar, acho que é um problema. Como é que se discute democraticamente o orçamento? Essa é uma questão. Existem, por exemplo, as experiências de orçamento participativo, onde, e a gente já teve aqui em Campinas, assembleias regionais, em todas as administrações regionais, ou seja, se conseguir estabelecer a partir dos territórios, a partir da realidade, de uma discussão com a população. Isso nunca impediu vereadoras e vereadores de debaterem orçamento. O debate, o legislativo é para isso, é para debater. E, inclusive, para fazer o questionamento. Agora, esse sistema de emenda, como o Roberto falou, municipal, estadual e federal, aí não tem diferença. É errado na raiz. Infelizmente, por várias questões políticas, hoje, essa é uma questão que está... eu não gosto, ok, mas segue. Porque está dado e ninguém tem a mínima condição de enfrentar isso aí, o que é uma pena, porque é uma distorção do processo e a gente acaba tendo que fazer isso, né? Redução de danos, as emendas estão aí. E é isso que eu queria colocar em relação a essa redução de danos. Eu penso que a gente teria que fazer um esforço, e aí assim, o Conselho, em diálogo com a gestão, de começar a levantar questões, como várias falas aqui, a Roseli acabou de colocar. Ok, instala-se climatização, viva o ar-condicionado. Bom, o ar-condicionado instalado, e depois? Como é que fica isso? Porque esse é um problema, o recurso público, do meu ponto de vista, a boa utilização passa por isso. Entender o quanto eu vou gastar para instalar o aparelho e a garantia de que vai ter manutenção depois. Porque, vamos combinar aqui, várias pessoas aqui já devem ter reclamado disso, vivido isso na pele. Lá tem um bebedouro, que bom, mas está quebrado. Bebedouro quebrado é lindo, só que não funciona. Um ar-condicionado quebrado é a mesma coisa. Então, eu penso que o esforço que a gente deveria fazer, como conselho, é em construir esse olhar crítico sobre isso. Porque uma coisa, a gente pode pegar o seguinte... Um curso de Libras limitado, num valor, uma emenda no valor de R$200 mil, obviamente não dá conta de tudo que nós precisamos. Claro que não. Mas, pelo menos, é um ponto de partida, inclusive, para exigir mais, que eu acho que é sempre essa a nossa questão. Agora, quando eu coloco que eu vou instalar um equipamento e eu não dou a mínima perspectiva de como vai ser a continuidade disso, eu estou fazendo um engano trouxa. Na boa. Então, acho que a gente deveria fazer um esforço aqui, eu queria deixar essa ideia, é bem um encaminhamento, que acho que a gente vai... Inclusive, a ideia é que a gente retome essa discussão, mas a gente tem que problematizar isso aí. Então, para concluir, que a gente continue fazendo esse acompanhamento, mas a gente possa, em algum momento do ano, e talvez a reunião, o tempo é sempre curto, fazer fora a reunião, mas para todo mundo, em outro horário, e a gente vai olhar isso aí e perguntar, mas essa emenda que a vereadora propôs, ela vai ter boa condição de continuidade? E a gente exercer esse senso crítico. Nós vamos ter que fazer isso aí. Não vai ser, aliás, a Câmara vai ser o último lugar em que isso aí vai acontecer, mas acho que quem sabe com isso, a gente melhora, inclusive, o olhar da população sobre isso. Que lindo, vem ar-condicionado, mesmo que não tenha a mínima certeza que instalado amanhã, daqui a 2 semanas quebrou, e aí? Vai continuar no calor, meu bem. Então, acho que é isso, valia a pena o esforço da gente em relação a isso. É isso, obrigado. Quem é agora? É o Mário. Depois
Bom, boa noite a todas, todos e todas. Na verdade, em parte é uma sugestão. Eu acho que em relação a essa questão das emendas, apesar de toda a problemática que envolve isso, considerando que elas existem, eu acho que vale a pena o Conselho interpretar que o nosso poder de população enquanto controle social não se aplica necessariamente à verba A, B, C ou D, dependendo de onde ela vem, e sim sobre a saúde pública no município de Campinas. Então, independente de onde vem a verba, em tese eu acho que nós deveríamos fazer um esforço, inclusive, de notificar a Câmara de que essas emendas têm que ser discutidas com o controle social. Independente do partido, independente do vereador, da vereadora, se vai fazer uma emenda que vai acabar destinada para qualquer objeto SUS, tem que discutir com o controle social. Para que a gente, com isso, consiga, de alguma maneira, já que não dá para acabar com a negociata e com o lobismo que existe com as emendas, a gente minimamente tenta puxar um pouco a rédea e fazer algum controle desse valor. E talvez também, dialogando um pouco com essa ideia do Mariante de poder ter algum olhar sobre o pós, né? Eu acho que do mesmo modo que são enviados os bate-paus, né, vamos assim colocar lá para fazer o serviço sujo dentro dos espaços de atendimento do SUS, eu acho que o Conselho, de alguma maneira, pode tentar trazer um pouco de transparência para essas questões, pensando na ideia, e aí vem a proposta em conjunto com a gestão, de que seja financiado algum tipo de material com o olhar crítico do Conselho colocado ali, e que dê luz dessas emendas para a população. Ali, por escrito, oficialmente, num papel timbrado, sabe, um pouco de combate a essa questão da fake news e da exploração, da chantagem que fazem em relação a essas emendas. Acho que com essas duas vertentes dá para a gente tentar avançar um pouco em controlar essas questões. É isso. Sim, senhor. Bom, o Mário já apontou uma proposta que eu acho que contempla um pouco o que eu ia dizer, mas eu acho que é preciso dizer que eu tenho uma preocupação de, por exemplo, um determinado vereador destinar a emenda dizendo que é da saúde para a comunidade terapêutica.